homem tem todos os direitos em relação a bens, em relação a tudo, sim. como se fosse uma relação de 30 anos? Sim, bom, veja bem, hoje é muito comum, se observarmos, que as pessoas não casam tão cedo quanto na década de 80 ou início da década de 90. Hoje você vê pessoas casando com 35, 36 anos, até com 40 anos. Então o mundo evoluiu muito nesse sentido. E às vezes nem se casam. Às vezes eles vão morar juntos, como as pessoas falam, que é denominada a união estável, né? Que a união estável, ela tem o mesmo, devidamente comprovada, ela tem o mesmo efeito do regime de comunhão parcial de bens. Quer dizer isso? Tudo que for adquirido na constância do casamento, tá, por ambos, é 50% para cada um. Tá? Dependendo do regime de casamento, a pessoa tem o seu direito. Não importa se são 3 meses, 4 meses, 5 meses de casamento. Né? Se constituir um patrimônio, é um direito deles poderem. Tanto é que no divórcio você precisa apresentar isso daí e já fazer a partilha. São vários casos. Então, por exemplo, existe o caso daquele que nós falamos de subrogação, né? Que ele já traz um patrimônio seu para o casamento. Dependendo do regime de casamento, de comunhão do casamento, né? Esse bem ele pode ser partilhado ou não. Vamos dar um exemplo. Regime de comunhão parcial de bens. O nome já diz, regime de comunhão parcial. Ou seja, o que você traz seu, é seu. Saiu do casamento. Agora, diferente se há um óbito. Você tem aquele bem, você casou, automaticamente a esposa sucede. Agora, por exemplo, a esposa, ela tem uma casa que ela ganhou do pai. Sim. O pai deu para ela um imóvel ali, o pai dividiu as filhas e deu um imóvel para cada uma. Sim. Aí ela casou, ela pegou esse imóvel e vendeu, comprou um apartamento junto com o marido. Sim. Ela pagou 80% do apartamento, o marido pagou 20% e eles casaram e ficaram felizes para sempre ali naquele apartamento. Correto. Só que eles se separam. Correto. 3 anos depois. Ela tem direito a 80% do apartamento ou direito a 50% do apartamento? Então, veja bem, aí é a orientação. Nesse caso, quando a pessoa se casa, eles podem fazer um pacto, né? E no momento que eles forem adquirir um imóvel, vamos supor, a pessoa tinha lá um imóvel, ela trouxe como herança um imóvel de 100 mil reais. Aí, durante o casamento, ela vende esse imóvel para comprar uma casa de 200 mil reais. Um exemplo. Esse dinheiro, na hora da separação, você deu até um exemplo de 80%, né? Então, vamos supor, ela tinha uma casa, para facilitar o entendimento, ela tinha uma casa, ela recebeu uma herança de 80 mil, né? E durante o casamento ela vende para comprar uma casa de 100 mil reais. Isso. Então, quer dizer, desse valor, são oriundos 80 mil que ela trouxe. O interessante é que no momento da aquisição desse imóvel, que fique consignado a origem do dinheiro da compra desse imóvel, onde ela declara. Por quê? Porque ao final de um casamento, de um divórcio, isso estará especificado. E também criar mecanismos, até na declaração do imposto de renda dela, para o rastreamento desses valores, porque senão, se for no regime de comunhão parcial de bens, se não tem isso, eu já peguei casos assim, que eu estou com um caso recentemente assim, muito complexo, né? Se a pessoa não consegue provar isso, que nós falamos de subrogação, normalmente ela pode perder o imóvel.